Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo em 1 Timóteo, capítulo 4 ao capítulo 6, e ele começa falando no capítulo 4, o que acontecerá nos últimos dias e o que já está acontecendo no nosso meio. Está falando que o Espírito Santo afirma que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem a ensino de demônios e a espíritos enganadores. A mentira sendo pregada como verdade, a banalização do Evangelho, a perda do temor ao Senhor, sinal evidente que estamos nos últimos dias, ou seja, o Senhor Jesus está às portas e nós temos que estar preparados com as nossas malas prontas. Tudo aquilo que te afasta da santificação, tudo aquilo que remete você a voltar para as práticas mundanas, são ensinos de demônios. Favorecem os ricos e menosprezam os pobres, o ensino de demônio. Perderam o amor das pessoas e colocaram o amor nas coisas. Mas você deve permanecer fiel, deve permanecer no caminho estreito, apertado, não abra mão da santidade. Ele fala, rejeita as fábulas profanas, o ensino de velhas caducas, exercita na piedade, ou seja, seja uma pessoa boa, piedosa, bondosa, amorosa. Exercita isso na sua vida. Que o exercício físico para nada é proveitoso, mas o exercício da piedade dá fruto para a vida eterna. Porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente os fiéis. Ninguém despreze a sua mocidade, ou seja, os jovens sejam praticantes da piedade, do amor, da fraternidade. Então a gente vê que a igreja do primeiro século era uma igreja que tinha esse compromisso com a palavra de Deus, na exortação, no ensino. Paulo fala para Timóteo, até a minha chegada, exercita nessas coisas, no ensino, na exortação, na prática, na obediência da palavra. Sejas negligente com o dom que há em ti, do qual foi te passado através da imposição das mãos de Paulo. Olha só. Então Timóteo, ele era um presbítero e era um pastor, tinha o dom de pastor, de cuidar, de governar aquela igreja. Ele fala, não repreenda o homem idoso com rispidez, nem as mulheres idosas, nem as irmãs, mas repreende com espírito de brandura, mansidão, com longanimidade e doutrina, com toda pureza, mas tem que repreender. Nós temos que usar da prática de exortação. Quanto mais a gente vê que o tempo se aproxima, o tempo da volta de Jesus. Honra as viúvas, tá vendo aí? Ó? Tem que servir, honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se ela for leviana, for nova, porque naquela época muitas pessoas morriam por causa de Cristo e a igreja estava cheia de viúva. Mas havia viúvas novas aproveitando. Fala, se ela tiver família, que a família deve honrar ela primeiro. A igreja tem que abençoar os pobres, as viúvas e os necessitados. Mas essas falsas irmãs ou falsas pessoas que se entregam aos prazeres mundanos, é para pular fora deles. Os diáconos iam verificar se elas eram verdadeiramente viúvas necessitadas, e a igreja cuidava, amparava, e é assim que nós temos que fazer. Se queremos voltar à igreja do primeiro século, devemos obedecer às Escrituras e seguir as instruções do apóstolo Paulo, lembrando que em Romanos 11:13 ele foi levantado como apóstolo dos gentios. E agora ele fala que os presbíteros têm o direito de receber da igreja. E aqueles que têm o ministério de ensino, dobrados os honorários. Então ele está falando para Timóteo como é que a igreja tem que ser. Agora ele diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser na presença de 2 ou 3 testemunhas. Agora, se ele tiver em pecado, que ele seja repreendido na presença de todos, para que os outros temam e não façam. Então você presta atenção na palavra. Se é um presbítero e alguém fala mal dele para você, tem que ter testemunha. Se você quiser viver dias felizes, refreia a sua língua do mal e fuja da fofoca. Guarde isso que eu estou te falando. E não imponha precipitadamente as mãos em ninguém. Porque se você impor, a pessoa vai ser ligada. 2 presbíteros ligam uma pessoa e tem a qualificação para ligar essa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa de qualquer jeito. Não vai na onda dos cargos eclesiásticos dessas igrejas, que eles vão destruir vocês. Eles vão te ligar sem você estar preparado.
E hoje as igrejas consagram 500 pessoas de uma vez, tem mais pastor do que ovelha, é uma vergonha. Seja um homem e uma mulher de Deus, esse é o melhor título para você. Fuja dos cargos, das propostas, principalmente se você for rico, for uma pessoa famosa. Você vira pastor no outro dia, eles não estão nem aí para a sua vida, vão te ligar. Mas o diabo quer destruir você, que é de Deus, né? Então tome cuidado com as doutrinas estranhas dessas igrejas pretas. Cuidado. O que eles menos importam é com você e a sua família. O que eles mais importam é com seu dinheiro e a sua posição. Mantenha-se puro, santo, irrepreensível. E esse é o nosso papel. Os pecados de algumas pessoas na igreja são notórios. Tem outros que só vão se manifestar mais tarde. Ele fala agora para os servos honrarem os seus senhores e os senhores honrarem os servos. Para tratar como se fosse o próprio Cristo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é enfatuado e nada sabe, fazendo da piedade uma fonte de lucro. A grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e coisas nenhuma podemos levar dele. Tendo sustento e com quem nos vestir, estejamos contentes. Olha só o que ele está falando. Que nu nós viemos e nu nós vamos voltar. E se hoje nós estamos comendo e estamos vestidos, somos prósperos e devemos estar contentes. Não é isso que é ensinado. E ele continua falando sobre essa pregação de dinheiro dentro da igreja, que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição. Se você vai para a igreja para fazer campanha para ficar rico, você está procurando ser afogado na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça naufragaram na fé e a si mesmo estão se atormentando em muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, esse recado é para você, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a constância, o amor, a mansidão, toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé e faça confissão de Jesus diante de todas as pessoas. Brevemente o Senhor Jesus voltará, nos dará o nosso galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Exorta os ricos do presente século que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Não sejam orgulhosos, coloquem a sua confiança em Deus, não nas riquezas. Tu, a Timóteo, ele fala, guarda o que te foi ensinado e evita os falatórios profanos, loucuras que são faladas dentro de igrejas, e segue aquilo que ele foi instruído. Paulo, então, está instruindo aquele pastor, aquele homem de Deus que foi consagrado presbítero, o que ele deve fazer dentro da igreja. E você escute esses dois estudos sobre a primeira epístola de Timóteo, veja se onde você congrega está sendo feito dessa forma. Se não estiver sendo feito, você está dentro de um sistema falido, do qual o Espírito Santo de Deus já foi embora há muito tempo. Que Deus te abençoe, te dê discernimento, tire as escamas dos seus olhos, abençoe todos os seus passos e te dê a paz, em nome de Jesus. Um grande abraço para você, fica na paz.